Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Esta é a história do dia da Rádio Observador. E se perder, Luís Montenegro fica? E nessa ocasião não nos furtaremos a dar todas as respostas. Se há justiça que, creio, me podem fazer, é que eu fui muito claro relativamente às condições que impunha a mim mesmo e ao meu partido para exercer a liderança do Governo na última campanha eleitoral e, portanto, não têm que esperar de mim uma circunstância diferente na próxima campanha. Obrigado e bom trabalho. Luís Montenegro, à saída da audiência com o Presidente da República, reafirmou em Belém que só aceita ser Primeiro-Ministro se vencer as eleições. Montenegro fez a mais alta das apostas na moção de confiança desta terça-feira. E agora? Se perder, fica? E se perder, o PSD que suspira por Passos Coelho vai fazer alguma coisa? É sobre isto que vou conversar com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. O título deste episódio é inspirado no slogan de campanha de Paulo Portas, quando se candidatou à Câmara de Lisboa, em 2001. Portas prometia "eu fico", mas depois dessas autárquicas, pouco ficou como estava. Guterres demitiu-se de Primeiro-Ministro, o CDS teve um péssimo resultado e Santana Lopes ganhou a Câmara de Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 13 de março. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Luís Montenegro apostou forte na moção de confiança, que acabou rejeitada pelo Parlamento na terça-feira, mas ele, no fundo, tentou esticar a corda ao máximo. E isto para quê? Para poder dizer que tentou tudo? Independentemente da leitura que cada um de nós possa fazer sobre o que aconteceu na tarde parlamentar, a verdade é que Luís Montenegro apostou, de facto, como tu dizias, tudo, e tudo é o poder que conquistou há um ano, e que tentou, a determinada altura, impedir que o desfecho fosse o chumbo da moção de confiança e a queda automática do governo. Isto são factos. Foi assim que aconteceu. Foi Luís Montenegro quem decidiu apresentar uma moção de confiança que sabia que iria ser chumbada à partida, e foi Luís Montenegro quem, na 25ª hora, tentou que essa moção de confiança não fosse chumbada. Isto são os factos. Mas, Miguel, ok, isto são os factos a que assistimos naquele debate na terça-feira. A pergunta que segue pode ser: e ganha alguma coisa com isso? Creio que Luís Montenegro está convencido de que foi suficientemente eficaz na tentativa de dramatização e de vitimização. Ou seja, os conselheiros do Primeiro-Ministro acreditam que quem assistiu àquele debate terá ficado convencido que, de facto, o governo fez de tudo para impedir as eleições legislativas, para impedir que houvesse uma crise política. Isso é um dos aspectos da estratégia de Luís Montenegro. O outro foi, e é consequência disso mesmo, acaba por tentar responsabilizar o Partido Socialista por aquela crise. Portanto, ao mesmo tempo que se diz bloqueado pela oposição, também aponta diretamente o responsável. E o responsável aos olhos do PSD é Pedro Nuno Santos, e é com Pedro Nuno Santos que Luís Montenegro vai disputar as próximas eleições. E isso porque acredita que pode ter um bom resultado nas próximas eleições? Eu acredito que a convicção ou a certeza do PSD sobre o desfecho das próximas eleições legislativas foi variando ao longo dos últimos dias. Não tenho dúvidas que inicialmente, pelas conversas que fomos tendo, havia gente no governo realmente convicta de que as próximas eleições iriam beneficiar
Partido Social Democrata. Tivemos até ministros como Paulo Rangel, por exemplo, ou Castro Almeida, aqui no Observador, mas também Pedro Reis, numa entrevista ao Público, a falarem abertamente na possibilidade da maioria absoluta. Portanto, havia, objetivamente, essa confiança nas eleições, no resultado das eleições legislativas. Mas as coisas foram mudando. E acho que quando o Governo chegou ao debate parlamentar, quando Luís Montenegro chegou ao debate parlamentar de terça-feira, já partia para ele com algumas dúvidas sobre o desfecho das eleições legislativas, o que pode, e que é uma leitura minha, justificar esta mudança de estratégia em relação à moção de confiança. Recordo que a 7 de março, António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, diziam, em resposta a outro Ministro, Manuel Castro Almeida, que não estava em cima da mesa a retirar a moção de confiança. Isto foi a 7 de março. A 11 de março, o mesmo Governo, os mesmos Ministros, foram para o Parlamento oferecer ao Partido Socialista a hipótese de retirar a moção de confiança. Isto é uma mudança de posição. Isto quer dizer alguma coisa. E a leitura que se pode retirar é que alguém, ou muita gente no Governo, se foi convencendo de que talvez as eleições legislativas não fossem o melhor caminho para o PSD. Poderia haver excesso de otimismo aí. Quer dizer, quando em plena crise, portanto, quando ainda falta medir exatamente o impacto real da crise, temos ministros a falarem em maioria absoluta, acho que é justo dizer que havia algum excesso de confiança, porque ainda ninguém sabia exatamente. Os partidos têm as suas sondagens internas que vão orientando algumas decisões. Mas ainda não havia uma sondagem a nível nacional, pública, feita por uma empresa que tem obrigações que outras empresas que trabalham para os partidos não têm. Ainda não havia um instrumento que dissesse como é que as pessoas estavam a percepcionar o caso Pinum Viva. E neste intervalo de tempo, entre uma posição menos flexível do Governo e as negociações feitas à vista de toda a gente no Parlamento, há uma sondagem que diz uma coisa. O Partido Social Democrata estava a perder vantagem em relação ao Partido Socialista e os índices de popularidade de Luís Montenegro estavam a cair a pique. Ok, Miguel. Então vamos aqui olhar para cenários e vamos falar de vários cenários. Vamos começar pelo mais otimista para o PSD e para o Governo. Porque acho que esta resposta deverá ser rápida. Portanto, vamos imaginar que o PSD ou a AD ganham maioria absoluta, Montenegro sai em ombros da noite eleitoral e acaba-se a história. É isso? Eu creio que sim, e até nem vou tão longe, até admitindo que basta haver uma maioria com a Iniciativa Liberal, que acho que Luís Montenegro resolve grande parte dos seus problemas. E até vou retirar ainda menos exigência ao nosso cenário. Basta que Luís Montenegro ganhe por um voto. Porquê? Porque uma vitória de Luís Montenegro vai, de alguma forma, provocar um efeito no Partido Socialista. O Partido Socialista dificilmente aceitará ter como líder Pedro Nuno Santos, depois de Pedro Nuno Santos perder 2 eleições consecutivas. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. E se Montenegro perder? Sente-se seguro aqui dentro. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava para ir. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois,
tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, vamos então agora imaginar, nesse cenário, que Luís Montenegro vence, mas não vence com a maioria. A Iniciativa Liberal também fica aquém das expectativas que têm sido geradas também nos últimos dias, e o Chega mantém-se ali forte, com aquela bancada robusta. O não é não de Luís Montenegro ao Chega mantém-se? Eu creio que sim, e digo isto não por ter conversado com Luís Montenegro sobre isso, mas por tudo aquilo que o Primeiro-Ministro tem dito. Ainda recentemente reafirmou a entrevista à TVI, disse que não governará com o Chega e disse também que não governará se ficar em segundo lugar. E depois há que ver tudo o que aconteceu ao longo deste ano de legislatura. André Ventura chegou a sugerir que tinha havido reuniões secretas com Luís Montenegro por altura do Orçamento do Estado. Luís Montenegro disse de todas as formas possíveis que não confia em André Ventura. Portanto, como é que é possível imaginar que isso venha a mudar? Acho que se há alguma coisa que se tornou evidente para este PSD, sublinho, para este PSD, é que André Ventura não é um parceiro confiável e, portanto, Luís Montenegro não vai voltar a essa página. André Ventura está definitivamente arredado de qualquer solução que seja liderada por Luís Montenegro. E acrescento outro aspecto importante, e é importante porque é isto que norteia a estratégia da Aliança Democrática neste momento, que é a convicção de que, ganhando por um único voto, o Partido Socialista vai entrar numa convulsão interna e sentir-se-á, de alguma forma, condicionado para derrubar imediatamente a seguir o governo. Ou seja, o Partido Socialista perde, Pedro Nuno Santos fica com a cabeça a prémio, não sabemos se sai ou se não, isso depende dos eleitores, dos militantes do Partido Socialista, mas é altamente improvável que semanas depois o mesmo Pedro Nuno Santos venha a derrubar Luís Montenegro, chumbando-lhe, por exemplo, um programa de governo. Pedro Nuno Santos não fez isto no arranque desta legislatura, tem dito nos últimos dias que espera que o Partido Social Democrata respeite quem venceu as eleições e, portanto, Pedro Nuno Santos, se perder as eleições, em coerência, também tem de permitir a Luís Montenegro que governe. Deixa-me ir falaste agora nisso, e isto é um ponto central também de toda esta conversa, só para ficar bem esclarecido até para quem não acompanha tudo isto diariamente ou hora a hora. Na campanha para as eleições legislativas de 2024, Luís Montenegro anunciou que se ficasse em segundo, não ficava. Ou seja, esta posição mantém-se. Se não for o partido mais votado, se a AD não for a coligação mais votada nas eleições, Montenegro não forma governo, é isso? Não forma governo, a garantia é do próprio. Há pouco falava da entrevista que deu recentemente à TVI, onde reiterou que só governará se ficar em primeiro lugar, e depois há uma série de posições já assumidas pelos seus ministros, mais uma vez, Paulo Rangel, Manuel Castro Almeida, aquele que, não sendo ministro, é o braço direito de Luís Montenegro, Hugo Soares. Todos têm dito que o PSD só governará se ficar em primeiro lugar. Se vencer as eleições por um voto. E deixa o PS governar, não é? E deixa o Partido Socialista governar. Agora, é preciso saber quem é que mandará no PSD nessa altura. Então, vamos chegar aqui a outro cenário, que é, calma, amigos ouvintes, nós vamos explicar isto, os vários cenários, porque todos eles acabam por ser possíveis. Vamos imaginar que o PSD não é, ou a AD não é a coligação mais votada, mas há uma maioria de centro-direita, com Chega, Iniciativa Liberal e AD, por exemplo. Aí Montenegro não assume a presidência do governo, ou não assume o lugar de primeiro-ministro? Não assume por aquilo que dizia há instantes. Luís Montenegro definiu para si uma regra muito clara: só governa se ficar em primeiro lugar. Isso mantém-se atual. E aí não vai haver uma mensagem, um telefonema para Pedro Passos Coelho?
Já lá vamos. Deixa-me só acrescentar, ou melhor, corrigir uma coisa que disseste há instantes, que é sobre esta questão dos cenários. É verdade que nós temos o vício de cenarizar muito, nós jornalistas e quem está a comentar e a analisar o que se vai passando. Mas acho que estas eleições, ao contrário das outras, são muito mais simples. Estas eleições são do mata-mata. Se Luís Montenegro ganhar, Pedro Nuno Santos sai. Se Pedro Nuno Santos ganhar, Luís Montenegro sai. Isto parece-me cristalino. Há pouco dizíamos que se Pedro Nuno Santos perder... Isso é se partires do conceito que não há, do terceiro excluído, que não há uma terceira hipótese. Sim, vamos tentar mantermos no domínio do razoável. Mas há pouco dizíamos que se Pedro Nuno Santos sair, o Partido Socialista vai precisar de tempo para se reorganizar, provavelmente vai haver um desafio à liderança, vai haver alguém a ambicionar e a tentar enfrentar Pedro Nuno Santos, portanto vai ser um tempo de grande turbulência para o Partido Socialista. Ora, a mesma regra aplica-se ao Partido Social Democrata. Claro. Se Luís Montenegro perder, das duas uma, ou sai pelo próprio pé, e nós tivemos uma entrevista recente do Hugo Soares em que dizia que Luís Montenegro saberia retirar eleições do resultado eleitoral, o que indicia que poderia sair da liderança do PSD. Portanto, ou sai pelo próprio pé, ou o partido faz-lhe o favor e aponta-lhe a porta de saída. Nesse caso, alguém terá de pegar no PSD, é uma inevitabilidade, não vai fechar portas o partido. E aí quem é que poderia ser? Há várias figuras, há vários quadros nesse sentido. Agora, os quadros mais, as figuras mais relevantes do partido nesta fase estão todas comprometidas com Luís Montenegro e estão todas no governo. Há uma outra figura, Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que veio manifestar total lealdade para com Luís Montenegro, está comprometido com a Câmara Municipal de Lisboa, o calendário não ajuda, enfim, não me parece que seja uma solução para pós-legislativas. No caso, mais uma vez, do Partido Social Democrata perder. E depois há a figura de sempre, que é Pedro Passos Coelho. Quando o PSD dá um espirro, toda a gente se volta para o antigo Primeiro-Ministro como se fosse a cura para todos os males. Neste caso também não é diferente. Pedro Passos Coelho tem sido envolvido em muitas conspirações para um futuro pós-Luís Montenegro. Mas poderia entrar já numa primeira fase ou seria mais à frente? E poderia assumir um governo sem eleições, por exemplo? Isso é outra questão. O que nós sabemos e podemos dizer é que quando ou se o PSD precisar de Pedro Passos Coelho, o antigo Primeiro-Ministro não faltará à chamada. Coisa diferente é imaginar que num cenário de maioria à direita, em que o Partido Socialista, mais uma vez, em que o Partido Socialista ganha as eleições, mas há uma maioria à direita e há uma possibilidade de o PSD fazer uma geringonça. Aconteceu com o António Costa em 2015. Nem nesse cenário, melhor, nesse cenário, Pedro Passos Coelho não assumirá o cargo de Primeiro-Ministro. Podemos dizê-lo com algum grau de segurança. Porque o antigo Primeiro-Ministro quererá sempre, mesmo voltando à vida política ativa, quererá sempre sujeitar-se ao voto popular. Quererá ser legitimado pelas urnas. Portanto, mais uma vez, voltando ao cenário da derrota do PSD, Pedro Nuno Santos ganha, o PSD precisa de tempo, Pedro Passos Coelho pode surgir, pode pegar no partido, mas também ele precisará de tempo para mais à frente se sujeitar a eleições legislativas. Portanto, neste caso, teríamos mais um miniciclo. Vamos de miniciclo em miniciclo até ao miniciclo final. Em condições normais, e agora já especulando muito, não vejo como é que Pedro Nuno Santos, mesmo vencendo as próximas eleições legislativas, não tendo uma maioria de esquerda no Parlamento, consiga durar mais do que um ano e meio. Acho que à primeira crise, à primeira oportunidade, ao primeiro, não diria ao primeiro orçamento, mas ao segundo orçamento do Estado, haverá eleições legislativas e haverá nova corrida às urnas para clarificar, afinal, qual dos blocos, o bloco da esquerda ou o bloco da direita, tem condições para governar. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador.
Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business.